Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Mais um encontro em que nós estamos no rumo certo para entendermos a cada dia mais e mais profundamente o sistema de planejamento patrimonial da família. A missão é entender, divulgar, compartilhar tudo que diz respeito ao planejamento patrimonial das famílias para a sucessão, nossa sucessão. Nós temos um limite nesse tempo, nessa terra, nesse espaço, mas nós podemos, nesse limite, nesse tempo, nesse espaço, produzir ações que confortem nossos filhos e que façam com que eles, no futuro, na nossa ausência, estejam e mantenham-se protegidos e não caiam na cilada da ignorância, né? Da ignorância dos pais que faz os filhos sofrerem. E que na ignorância dos pais, todo o esforço que a gente faz durante uma vida pode se perder em até 40% no ato do inventário. Então, na nossa ausência, se a gente não planejar nada, haverá inventário. E no inventário, além da perda e da dor, por nós não estarmos aqui mais com os nossos filhos, haverá a perda e a dor do prejuízo. Nossos filhos vão ficar mais pobres. 40% do nosso esforço estará perdido. Até 40% do nosso esforço vai por ralo, acaba. Nós não podemos permitir mais isso, gente, de jeito nenhum. Nós precisamos produzir, tomar medida para que o nosso patrimônio seja transferido para os nossos filhos da forma mais inteligente e mais econômica e mais protetiva possível. Então, esse é a nossa missão, essa é a nosso objetivo, de estar divulgando a cada dia mais as ferramentas que podem fazer com que você evite esse sofrimento para o seu filho. Não será você que vai sofrer, será o seu filho. E hoje nós vamos tratar de um negócio muito interessante para os pais, o usufruto na holding familiar. O nosso poder, através do usufruto, é gigante e ele perdura com a nossa existência. Mesmo que os nossos filhos recebam todo o nosso patrimônio, com a instituição do usufruto, nós estaremos protegidos enquanto respirarmos. Então, primeira coisa, vamos tratar do conceito. O que é usufruto? Então, eu posso dizer para você o seguinte: usufruto é o direito de usar uma coisa que não é minha, uma coisa que é do outro. E um direito de perceber os frutos dessa coisa que também não é minha, que é do outro. Por exemplo, os aluguéis, a distribuição de lucro da empresa dentro do sistema de holding patrimonial, utilizar a coisa, todas essas, ressalvado o direito, a minha obrigação de preservar a coisa, mas eu posso, com usufruto, usar e gozar de todo o patrimônio que eu construí, mas que por doação passei para os meus filhos, mas mantive para mim o usufruto. Mantive para o casal, é mantido para o casal o usufruto. Então, a doação dentro do sistema de planejamento patrimonial é interessantíssima. Agora, se a gente faz a doação fora do sistema da holding patrimonial, a gente tem um problemão. Por quê?
porque a gente não vai poder mais dispor do usufruto daquele bem que foi doado para o nosso filho, sem autorização, do filho. Então, eu faço a doação fora do sistema, eu não posso mais dispor desse meu direito, porque o usufruto a gente pode ceder o usufruto para alguém, mas eu não posso, dentro da doação, fora do sistema da holding, nada. Eu preciso de tudo, eu preciso de autorização do filho. Então, o usufruto do bem fora do sistema é péssimo, é porcaria, é atitude boba, imbecil, é atitude de ignorante. Não pode, não pode. Tudo vai depender do filho. A doação dentro do sistema tem uma vantagem absoluta, porque eu posso alienar aquele bem, o patrimônio que eu doei, eu posso alienar. O patrimônio que eu doei, eu posso usufruir, eu posso receber todos os frutos que ele gerar. Dentro do sistema, por ser uma doação prevista no direito empresarial e não no direito de família e sucessões, a minha vontade no contrato social e no acordo de cotistas tem que ser respeitada. Então, a doação com usufruto lá na holding é o mais bacana de tudo, porque eu consigo fazer tudo o que eu quiser enquanto vida eu tiver, mesmo já tendo doado o patrimônio aos filhos. Então, eu consigo manter o usufruto, usufruir de tudo e ainda consigo, gente, gerenciar tudo, 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 tudo. A gerência continua sendo minha, a gestão continua sendo dos pais. Então, eu quero chamar a atenção para vocês de 3 direitos lá do usufrutuário no sistema de holding, para provar para vocês como é que é bacana. Ó. Eu administro o patrimônio todinho, eu já doei tudo, eu mantive o usufruto, mas ainda assim a administração é totalmente do pai e da mãe. Eu consigo usufruir 100% de tudo que o patrimônio gerar. Todos os lucros que o patrimônio gerar, tudo que o patrimônio gerar, é mantido a meu favor. Eu sou usufrutuário e vou administrar e vou gozar de todos os frutos. E ainda vou manter isso bacana para transferir para o meu filho no momento oportuno. Então, eu vou conservar aquele patrimônio, exatamente para um dia ele integralmente passar para os meus filhos. Aí, isso é legal? Está previsto lá no Código Civil, no artigo 1689, está dizendo o seguinte: o pai e a mãe, enquanto no exercício do poder familiar, são usufrutuários dos bens dos filhos. Então, eu doei para os filhos, mas eu continuo exercendo o poder familiar e, na qualidade de usufrutuário, eu usufruo de todo esse patrimônio, exercendo o poder familiar, na gestão, inclusive. Como é que o patrimônio da gente, como é que eu posso instituir o usufruto? Somente por dois caminhos. Eu posso instituir o usufruto por um contrato, que é a doação do bem pura e simplesmente, não deve ser feita porque você vai precisar de autorização do seu filho para rever essa posição, se você quiser rever. E posso fazer a doação por testamento também. A doação por testamento, instituindo o usufruto, mas por testamento eu já expliquei para vocês em vários outros encontros que nós temos nesse nosso canal. É só visitar o nosso canal, procurar no nosso canal, vocês vão ter informações muito variadas e muito insistentes, tratando exatamente da inconveniência do testamento, que é uma ferramenta completamente ultrapassada e não deve mais ser utilizada pelas famílias brasileiras. Só tem desvantagem. Testamento? Não, 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 não. E a reserva de usufruto,
ela também tem previsão legal, e ela tem previsão legal expressa lá na Lei das Sociedades Anônimas, na Lei 6.404, de 1976, no artigo 40 especificamente, ela tem a previsão da reserva de usufruto para as sociedades anônimas. Mas as sociedades, dentro do sistema de holding patrimonial, a gente adota o regime da sociedade limitada. Por quê? Porque a gente tem muito mais autonomia no contrato social, a nossa vontade vai ser completamente preservada, porque o contrato social permite que a nossa vontade seja expressamente consignada naquele documento e deverá ser respeitada. Então, a gente mesmo não adotando o regime das sociedades anônimas, supletivamente, essa lei aplica-se à limitada, que é, na verdade, a sociedade que vai ser constituída dentro do sistema da holding familiar. E nas limitadas, para que seja garantido o usufruto, basta registrar o contrato social e o acordo de cotista, e o usufruto deve estar presente lá no contrato social e no acordo de cotista. A previsão do usufruto precisa estar expressamente consignada no contrato social e no acordo de cotistas, no acordo de sócios, tá? O artigo 114, lá dessa Lei 6.404 de 1976, ela trata exatamente do usufruto e do direito de voto para o usufrutuário. O direito de voto para o usufrutuário também tem de estar previsto no contrato social e no acordo de sócios. Esse direito deve ser público e ele tem que estar previsto no sistema, porque não basta somente ser usufrutuário desses bens, não basta somente ser usufrutuário e gerir os bens, é preciso também ter direito de voto. Então, precisa estar previsto isso no acordo de sócios e no contrato social. Quando que você precisa de se preocupar em instituir o usufruto? No primeiro momento em que houver a alteração contratual e doação do patrimônio para os filhos que vão figurar nessa sociedade daí para diante como nuproprietários. Exatamente porque o usufruto ficou preservado para o pai e para a mãe. Então, como eu tirei um dos direitos da propriedade, o meu filho recebe, então, a nua propriedade, porque o usufruto ficou para os pais. Deve estar registrado na junta comercial esse movimento de doação com usufruto, porque tem que ter publicidade do ato, deve dar publicidade ao ato. O usufruto é vitalício, é um direito personalíssimo, ele é para mim e para o meu marido, é para você pai, para você mãe, ele é personalíssimo, ele é indicado quem é o beneficiário daquele direito. E no falecimento, o direito não se transmite e ele se extingue. Pronto, resolvido, a nua propriedade passa a não ter mais esse sentido e o filho passa a ser sócio da propriedade plena daquela sociedade holding patrimonial familiar. Nesse momento, na morte, na nossa morte, é que o nosso filho vai gerir tudo e que os nossos filhos vão tomar aquele patrimônio como seus na sua completa totalidade, com todos os direitos que amparam a propriedade plena. Então, as cotas sociais elas serão plenamente recebidas pelos filhos na ausência do pai e da mãe, porque o usufruto extingue-se com o falecimento, tá? Agora, precisa de tomar atenção, eu destaquei 6 pontos que eu entendo que sejam relevantes e eu preciso de dar um alerta para vocês. Então, vamos primeiro.
No falecimento do proprietário, do filho, os herdeiros recebem as cotas, que dizem respeito àquele filho nosso que faleceu primeiro que nós. Mas aqueles herdeiros recebem essas cotas e eles são obrigados a respeitar o usufruto que já foi instituído lá atrás. Isso é bacana e é legal. O segundo ponto que eu entendo relevante é, no falecimento do usufrutuário, que é o pai e a mãe, extingue-se esse direito e é preciso levar até a junta comercial para que haja alteração no contrato social, simplesmente entregando o atestado de óbito e convertendo a propriedade plena para os filhos, porque o usufrutuário não está mais nesse nosso momento aqui, nesse nosso convívio, virou uma estrelinha. Um terceiro ponto relevante, o usufruto ele precisa ser simultâneo e precisa também considerar o direito de acrescer. Se o pai morre primeiro, o usufruto dele transmite-se para a mãe, transfere-se para a mãe, cede-se para a mãe. Se a mãe morrer primeiro, vice-versa. É importante que seja um usufruto simultâneo com direito de acrescer. Também é levado a efeito porque está expressamente previsto no contrato social e no acordo de sócios. Outra coisa que é bastante relevante e que a gente aqui no escritório tem uma conduta que é a seguinte. No ato da doação, quando eu crio o sistema do planejamento patrimonial e constituo aquela empresa que vai comportar o patrimônio da família, a empresa cofre. Essa empresa que vai comportar o patrimônio da família, quando eu faço a doação, eu faço uma alteração no contrato social e digo lá no contrato social que as minhas cotas e as cotas do marido, as cotas do cônjuge, dos cônjuges, vão ser transmitidas aos filhos e faço a doação das cotas e mantenho o usufruto. Quando eu faço a doação das cotas, eu tenho que recolher um imposto, que é o imposto de transmissão, causa-mortes e doação. Esse imposto, ele varia e ele ainda no Brasil, ele é de no máximo 8%. Mas ele vai ser alterado. Nós já falamos aqui em outros momentos somente sobre esse imposto. Ele vai ser alterado e, no mínimo, ele vai ser dobrado. Ele vai passar para 16% no mínimo. Já tem proposta de alcançar 27,5%. Então, você paga 27,5% na sua renda como pessoa física e pode pagar 27,5% na transmissão do seu patrimônio para o seu filho. Mas hoje, ainda hoje, em vários estados, ele o de 4%, por exemplo, no estado de São Paulo, ele é de 2%, por exemplo, no estado do Amazonas, mas ele chega a 8% no Rio de Janeiro, no Ceará, na Bahia e etc. Só que tem estado que permite que esse imposto seja recolhido em 2 momentos. Quando eu faço a doação dessas cotas para o meu filho, por exemplo, no estado de São Paulo, eu recolho 2/3 desses 4% sobre o patrimônio. Então, eu doei 1 milhão de cotas, eu vou recolher 4% de 1 milhão, que eu vou recolher R$40 mil, e esses R$40 mil eu posso recolher 2/3 na doação e 1/3 eu posso deixar lá para o momento da minha morte. Só que aqui a gente não adota isso não. A gente explica para os nossos clientes, a gente ensina para os nossos clientes e a gente informa eles que não é a melhor conduta. Por quê? Porque esse imposto, em algum momento, ele vai ser alterado. E pode ser alterado de forma a dar uma despesa absurda. Então, o que a gente faz? A gente recolhe 100% do imposto nessa doação. 100%. Mesmo que a lei permita que a gente faça em 2 momentos, a gente não faz
essa escolha. A gente recolhe 100% e fica definitivamente recolhido o imposto nesse ato de doação e nunca mais a gente vai tratar desse imposto, em relação à doação que foi feita para os nossos filhos. O número 5, que eu acho relevante, que eu também quis ressaltar para vocês. O nuproprietário, ele pode vender essas cotas que ele recebeu na sociedade? Não pode. E também está previsto lá no contrato social. Não pode vender. Agora, o usufrutuário, ele pode vender o direito dele de usufruto? Não pode vender o direito de usufruto. Mas o usufrutuário pode ceder os direitos dele. Por exemplo, um pai que tem um filho com problema, de repente ele cede os direitos dele na parte que diz respeito a ele para um filho, por exemplo, que tenha alguma deficiência. Ele cede o direito, ele não vende, ele cede. Mas na morte do pai, aquele filho ele vai ficar sem esse usufruto, tá? Mas, por enquanto, ele atende perfeitamente. Então, não pode vender o usufruto, mas pode ceder o usufruto, tá bom? Eu acho que esses são os pontos relevantes para o tema que nós desenvolvemos hoje e eu vou tornar a pedir para vocês, se quiserem se aprofundar, pesquise no nosso canal, né, que tem várias e várias informações sobre o usufruto na road familiar, mas compartilhe isso para os seus amigos, para os seus parentes, para vocês me ajudarem a divulgar essa informação bacana para as famílias no Brasil. E eu conto com você, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.